Nesta aula, gostaríamos de chamar a atenção para duas coisas, né? A primeira é que, ao fornecermos uma quantidade de calor para uma determinada substância, para um determinado material, nem sempre ele responde aumentando a sua temperatura, né? Durante uma transição de fase, o objeto vai absorvendo o calor, mas não aumenta a temperatura, né? É a ideia do calor latente, né? Mas, na maioria das vezes, quando um sistema termodinâmico absorve calor, ele aumenta a temperatura, né? Então, essa é uma consequência do calor, né? Aumenta todo o sistema termodinâmico com um número muito grande de constituintes, átomos, moléculas, né? A matéria, o material, o metal, né? Ao receber calor, aumenta a temperatura. Agora, como ele responde em termos de aumento de temperatura, aí é que está o ponto, né, Cláudio? Depende do material. E você sabe, eu nunca encontrei um jeito, alguém, um teórico, que conseguisse prever, teoricamente, né, o calor específico, a capacidade térmica, que eles são relacionados, né? Um é igual a massa vezes o outro, né? Mas são características. O calor específico do material, exclusivamente, uma propriedade do material. Já a capacidade térmica envolve a quantidade, né, do material, porque envolve é a massa vezes o calor específico, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é para uma coisa curiosa. Em geral, a gente recorre ao quê? A tabelas, de tabelas. Isso é como coeficiente de atrito, né? Ninguém consegue prever o coeficiente de atrito entre duas substâncias, né? Mas isso é bem interessante, de qualquer maneira, né? Então, nós vamos falar sobre essas características, né, de cada material, de como ele responde, né, a uma quantidade de calor, o quanto ele aumenta, né, de temperatura, né, primeiramente o calor específico e depois a capacidade térmica, e os dois estão intimamente relacionados, né? Então, eu entendo que você vai fazer aqui uma determinação de calor específico. Exatamente. Né? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então, para isso, a gente vai usar um calorímetro muito simples, né? Que é um sistema totalmente isolado, né? Não para isso está usando o isopor aí, isopor, né? Não trocar calor também. Isso. Né? Porque... E ele deve ter baixa capacidade térmica, quer dizer, eu não quero que o meu calorímetro absorva o calor, né? Então, ele tem que ser um objeto neutro, né? Então, ele é muito leve, isopor, pouca massa, né? Uma tampa também, tá? E uma balança digital e um termômetro digital. Bom, a ideia é determinar a calor específico de algum metal, né? Algum metal que você tem em casa, um fio de cobre, você pode enrolar, né? Aqui uma chumbada de pesca, né? Chumbo. Então, a ideia é determinar o calor específico do chumbo, né? Logicamente, se eu tiver um chumbo pequenininho ou um chumbo grandão, eles vão apresentar o mesmo calor específico, porque são de mesma substância. Mas a capacidade térmica não. Então a capacidade térmica do grandão tem mais capacidade do que o pequenininho, né? Porém de mesmo calor específico. Bom, ele vai estar aqui mergulhado em água, vamos determinar a temperatura então do chumbo, né? Temperatura inicial do chumbo. Nós estamos vendo aqui 20,8 é a temperatura, né? do chumbo. Aqui desse lado de cá, eu tenho aqui um pouco de água um pouco quente, uma água morna, né? E qual que é a ideia? É pegar uma certa quantidade de água, colocar no calorímetro, né, a uma determinada temperatura, maior do que a do chumbo, colocar o chumbo em seguida, misturar e verificar a nova temperatura de equilíbrio. Né? Perfeito. Então, a temperatura final. Temperatura final. Do sistema agora, composto pela água e pelo chumbo. Tá. Então, aí eles vão trocar calor ali dentro, né? Exatamente. Bom, antes de mais nada, vamos medir a massa aqui do chumbo, né? Esquecemos de medir. Então aqui eu tenho o meu
a minha balança e vamos colocar aqui a massa do chumbo é de 104,91 gramas, né? É a massa aqui do chumbo. Tá? Então, nós devemos anotar esse valor, a massa do chumbo. A temperatura nós já vimos anteriormente. Agora nós vamos pegar o calorímetro. Vamos zerar aqui, porque eu não quero levar em conta a massa do calorímetro, né? Então, eu vou zerar. E colocar água. Uma certa quantidade, eu não sei, mais ou menos assim. Então, a água, 76,76, né? É a Pronto, agora você massa de água. calculou a massa da água. Da né? água, isso. Então, agora a temperatura inicial da água. Né? A temperatura inicial da água está um pouco mais quente do que... Está em 56,1 graus, né? 56,1 graus, a temperatura inicial da água. Então, o que nós vamos fazer agora é colocar o chumbo aqui dentro, colocar o termopar e agora fazer a mistura, né? E verificar a nova temperatura de equilíbrio. E você sabe que atingiu a temperatura de equilíbrio quando ele para. Quando ele para, exatamente. Aqui, exatamente. Enquanto ele estiver Tá. variando, né? Quer dizer que ainda está havendo troca de calor. Logicamente, E essas continhas são relativamente simples, né? Exatamente. O calor que o chumbo recebeu é o mesmo calor que a água perdeu. Ok. Né? Então, houve passagem de calor da água para o chumbo. Então, basta fazer o cálculo do calor que a água perdeu, MC ΔT, e o calor do chumbo. Né? A soma dos dois tem que dar zero. É uma conta relativamente Muito simples. Então, a nova temperatura de equilíbrio foi de 53,5 graus. Né? Praticamente, é porque ele parou ali. Parou ali. Parou ali. Então, com esses dados, você pode determinar o calor específico do chumbo. Então, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a diferença de temperatura, Variação de temperatura. é igual a massa do chumbo, vezes o calor específico do chumbo vezes a diferença de temperatura. Final e inicial. É sempre, é claro, levando em conta o sinal. É o módulo disso que é igual. Exatamente. Ok. Essa próxima experiência promete, né? Porque eu não conheço essa experiência. Eu conheço um bom número de experiências do Cláudio, mas essa não. Parece ser bem interessante, né? O tema aqui, na realidade, a meu ver, né, é o calor específico da areia, né? Porque em relação ao calor específico da água, né, não há muito o que se dizer, né? É uma caloria, né, por grama por grau Celsius, né? Agora, esse uma aí não é por acaso na realidade, né? É até mesmo uma definição de caloria que você pode adotar, não é isso? De qualquer maneira, então, vamos a essa experiência que parece ser bem interessante. Ok. Bom, aqui nós vamos mostrar a diferença, né, entre calor específico da areia e o calor específico da água. Nós sabemos que o calor específico da areia é bem menor do que o calor específico da água. Né? Aqui é 0,2 mais ou menos, aqui 1. Né? Mas isso é surpreendente, né? Surpreendente. Porque você pisa na areia quente e você acha, né, que é o contrário. É o contrário, exatamente. Bom, isso é interessante. Então vamos fazer uma experiência bem simples de fazer, né? Que é mostrar essa diferença. Nós vamos usar uma bexiga. Né? Inicialmente vamos colocar um pouco de areia na bexiga. Né? E, importante, a quantidade de areia... Vamos colocar aqui na balança, né? Aqui eu tenho aqui mais ou menos 56,9, 56 gramas mais ou menos, né? De areia. E aqui a água, praticamente a mesma massa, tá? 56,8. Você está se assegurando de que as massas são iguais, são né? praticamente iguais, né? A diferença há de ser por conta do calor específico. Calor específico, isso. Então nós vamos colocar areia numa bexiga, né? 2 bexigas também iguais. Então, colocando aqui a areia, ok? E vamos encher a bexiga. Aqui tá. Vou fechar aqui a bexiga. Né? Acho que dá para ver que tem areia aqui, né? Tá?
e vamos aproximar aqui da chama, ok? Então vamos lá. O calor está sendo transferido. Exatamente, não deu tempo, né? Quer dizer, a areia não conseguiu absorver o calor da vela e rapidamente a vela entrou em combustão, né? Quer dizer, ele queimou. Agora vamos fazer a mesma coisa com a água agora, né? Vamos colocar aqui. Ah, isso é interessante. Colocar água aqui na bexiga. A areia não conseguiu absorver tão rápido, Tão né? rápido, sim. Então durou pouco a bexiga, na verdade, cheia de areia, né? Vamos acender aqui de novo. Bom. É mais ou menos o mesmo tamanho. Vamos fechar. Aqui está a água, né? Então nós vamos deixar aqui. E a gente observa que a bexiga já durou mais do que mais. Com a areia. Mas ninguém diria isso. Essa é surpreendente. Olha aí. Quer dizer, a bexiga não consegue. A água está esquentando. É isso, a água está né? esquentando. Bem mais rápido do que com uma areia. Esse é o ponto, né? E para ela aumentar de temperatura, olha que incrível. Né, eu preciso de muito mais calor. Que interessante, claro. Diferenças de calor específico, né? Exatamente. Muito interessante. Então é muito mais difícil você fazer a água aumentar de temperatura do que a areia. Nossa! A areia aquece muito mais rápido, né? Então, num deserto, por exemplo, a variação de temperatura é muito grande. De noite é muito frio, de dia é muito quente. Né? Por causa da baixa capacidade térmica, né? Ou baixa calor específico da areia. Né? Então a areia ela esquenta muito rápido, esfria muito rápido. Né? Enquanto que a água não, a água demora para esquentar, demora para resfriar. Né? Então, interessante. Você havia dito, né, que é uma substância que tem um dos maior calor específico. Ele é um ótimo olha só. absorvedor de calor. Vendo? Né? Olha só. Então praticamente vai ferver a água. Daqui a pouco ferve a água, né? Porque não queima. Né? Interessante, olha só. Aqui eu queria mostrar um detalhe aqui. Olha. Não é interessante? Né? E a bexiga não estourou. Não estourou. Né? E praticamente não vai estourar. Interessante, muito interessante. Eu acredito que uma das maiores realizações do ser humano ao longo do processo evolutivo, né, é ter descoberto um método para gerar calor, né, o fogo. Né. Isso fez uma enorme diferença, né, porque ele passou a cozinhar os alimentos, né? Isso já fez uma enorme diferença, né? Além de se proteger do frio, né? É claro que o fogo, ele vem antes, claro. Quando cai um raio, né? Eu acho que os seres humanos descobriram né? Essa propriedade, né? Dos materiais, alguns deles, né? De passarem por um processo, né? De combustão, né? Ou de reações de combustão. Né? Bom, o que o Cláudio vai fazer aqui, na verdade, é reproduzir a experiência, né, do Homo erectus, né, há 7.000 anos antes de Cristo. Mas a sorte do Cláudio é que ele tem hoje materiais bem diferentes. Né? Dizem que o homem ficava esfregando com atrito, mas aqui o princípio de funcionamento é o mesmo, não é isso? Ok, então vamos à experiência sobre capacidade térmica de fagulhas, né? Porque ele vai gerar fagulhas. Fagulhas, exatamente. Ok, então vamos lá. Então, aqui a ideia é mostrar a diferença de capacidade térmica e calor específico, né? Então aqui eu tenho uma pederneira que com o atrito ele gera fagulhas, faíscas, né? E a temperatura dessas fagulhas, né, é de quase 1.000 graus. Né? Quase então, 1.000 graus? Como fantástico, que hein? Eu posso manejar isso com as mãos sem proteção de luva, nada, né? Quer dizer, fagulhas de altíssima temperatura e a gente não se queima. Isso é interessante, ó.
ele gera umas Ah, fagulhas. não se queima, cara? Não, não. E Olha, não é que capaz de interessante. tacar fogo, por exemplo, no papel, não pega fogo também, né? Então, mesmo com fagulhas de altíssima temperatura, eu não consigo queimar nada, né? Que curioso. Então, apesar da temperatura ser alta, ele tem uma baixa capacidade térmica, né? Então, por causa da baixa capacidade térmica, ela perde calor muito facilmente, né? Então, ela resfria-se muito facilmente. É diferente, por exemplo, se eu pegar... Em voo, não é isso? Ela Exatamente, pode se resfriar exatamente. rápido, Enquanto né? ele está, né, voando aqui no ar, ele já se resfriou. E quando eu chego ali, praticamente já... Né? Olha. Aham. Então, esse tipo de fagulha, apesar da temperatura ser alta, não é capaz de queimar nada. Interessante. Agora, eu posso colocar um pouquinho de magnésio. Então, aqui eu tenho Já é um né, outro truque, material né, um que- outro material que pega fogo, né, que entra em combustão. Só que eu tenho que fazer com que esse magnésio fique em pequenas lascas, né? Eu não posso cortar um pedaço grande de magnésio. Eu quero fazer com que a capacidade térmica desse magnésio seja pequeno também. Então, pequenas... Aí você está raspando, Estou então. raspando, exatamente, né? Pequenas lascas, né? Estou vendo um Uma monte de massa- pedacinhos ali, né, no papel. No papel, exatamente. Então é dessa forma que a gente faz fogueira quando você vai acampar, né? E é interessante que isso aqui, diferentemente do isqueiro, do fogo, do fósforo, se ele molhar, ele continua ativo. Quer dizer, eu consigo utilizar mesmo ele molhado, né? Interessante. Ele consegue gerar essas fagulhas. Bom, Então, isso é a lenha do seu material. Né? exatamente, né? Então agora eu vou usar a fagulha de baixa capacidade térmica com lasquinhas de magnésio também de baixa capacidade térmica. Então, olha, Olha só, pronto, ali já, que eficiência agora. Olha só, né, que já consigo fogo. olha só. Essa é bem interessante, Cláudio. Então, apesar de aqui a fagulha, né, de ter temperatura muito alta, é diferente da temperatura alta, por exemplo, de um bloco de ferro, né? Se está um bloco de ferro com uma temperatura muito alta, ele queima, né, logicamente, por causa da alta capacidade térmica, né? Ele tem bastante calor armazenado, né? Bastante energia interna armazenada. Muito interessante sua experiência. Gostei, Cláudio. Parabéns. Vamos à próxima aula.